Oi galera, tudo bem? Bem-vindos galera a mais um Med Vlog. Hoje é dia 11/8/2025, segunda-feira, 2h05 e eu tenho aula 3 horas. Comecei a gravar esse vlog um pouco mais tarde hoje porque eu quis passar um momento sozinha. Fui pra academia, fiz meu devocional e tudo mais, todas essas coisinhas que eu faço todo final de semana. Até mais café eu fiz hoje, agora de tarde. E o dia tá gostoso, gente, tá gostoso. Eu espero que essa semana seja muito boa também. Tô aqui, vou fazer uma maquiagenzinha bem simples pra poder ir pra minha aula. Hoje, a segunda-feira é o dia mais tranquilo, porque eu tenho só tutoria e conferência mais tarde. E hoje eu tô amando essa segunda-feira porque na segunda-feira a gente tem, além de ter só 2 aulas, eles colocaram tutoria. E tutoria a gente tem que, dar uma estudada, né? Pra poder entender, que é casos clínicos e tal. E aí eu tô tendo bastante tempo pra poder, estudar e focar nesses casos clínicos, sabe? Ter tempo pra poder estudar em casa é a melhor coisa que existe. Amanhã eu vou passar o dia inteiro tendo aula fora. E aí, sexta eu não tenho aula. E quinta-feira eu tenho uma aula só de manhã e outra aula à noite. E aí, acabaram as minhas aulinhas. Vou aproveitar muito esse primeiro final de semana aí. Eu acho que de feriado é só este único final de semana que a gente vai ter na sexta-feira. Os outros dão todo, domingo, no sábado. Então, e eu também não vou ter... que a gente tem um negócio aqui que chama Semana do Saco Cheio. Essa semana tem vários feriados, né, que são meio picados. E aí, ao invés de, pegar esses feriados picados, eles juntam todos numa semana só. E aí, a gente tem uma semana inteirinha sem aula. Porém, como a faculdade entrou em reforma, eles tiveram que adiar a volta das aulas por uns dias. E para não descumprir o cronograma e dar tempo da gente ver tudo, eles tiraram essa semana. E normalmente essa semana dá assim, bem pré-prova, sabe? Então era muito bom para poder estudar. Só que agora não temos mais ela. Então eu tenho que aproveitar todos os finais de semana possíveis para eu ir muito bem nessas provas e não ficar preocupada no final do semestre. Porque a pior coisa que existe é ficar preocupada com nota no final do semestre. Quando eu vou ter aula que não é o dia inteiro, eu vou naquela aulinha ali, depois volto, tem um intervalo. Aí depois eu vou pra aula à noite, eu passo esse rímel aqui, que ele é o da Fran, ele é mais fácil de tirar. Agora o da Ruby Rose é maravilhoso pra quando, eu vou pra faculdade, faço a maquiagem de manhã, né, vou pra faculdade, e depois vou pra academia, que ele segura bem. Quero um potinho pra botar as minhas maquiagens. Já, olha o meu lookinho de hoje, gente. Quando eu tava indo pra faculdade, então que eu tinha que passar o dia inteiro na faculdade, eu levava tudo na minha bolsa. Maquiagem, porque aí, ao invés de fazer a maquiagem em casa, eu fazia no carro. Levo pasta de dente, levo escova de dente, levo tudo isso dentro da minha bolsa. Só que agora não tá dando mais, a gente não fica mais assim, a gente sempre vai e volta pra casa, né? Porque tá em vários locais diferentes. Então, eu vou deixar as minhas maquiagens ali que vai ficar mais fácil, porque aí é só pegar a cestinha, vir aqui pra mesa e me maquiar. Mas não vai dar pra ver muito bem, só que ficou fofinha. Agora eu vou estudar até a hora de sair. E é isso. Oi, gente, depois de vocês só verem um monte de takes aleatórios não, né, das minhas aulas e tudo mais, agora são
9h58, dia 13/8, quarta-feira. Hoje a minha aula acabou, 30 minutos mais cedo, então eu consegui sair. Eu tinha aula às 7 horas da manhã. Aí lá pras 8h30 eu já tava na academia, fiquei lá na academia até umas 9h30. E aí cheguei em casa, tomei um banho e agora eu me sentei aqui pra poder falar com vocês e avisar que eu sobrevivi à terça-feira. Gente, desde ontem, 6 horas da manhã, que foi a hora que eu acordei, eu não parei um segundo. Eu tive uma aula atrás da outra, era correndo de um lado pro outro. Gente, cheguei muito cansada em casa, muito cansada. Ontem à noite a gente tinha 2 aulas, né, que era a aula de pneumo e de patologia, que eu postei pra vocês, que eu mostrei aqui. E essas aulas, elas tinham 1 hora de intervalo. Então, a gente vinha pra casa, ficava um tempo aqui, sabe, meio sem fazer nada, e depois voltava pra aula de novo. Só que aí eles mudaram pra ser seguido, essas 2 aulas. E eu não reclamo, porque eu cheguei assim, ao invés de chegar em casa às 8h40, eu cheguei em casa às 7h30. Então, assim, fiquei muito feliz, mas é extremamente cansativo, porque a gente saiu de uma aula densa, que é pneumo, que foi sobre radiografia de tórax, tinha muitas informações, muita coisa para poder analisar, para uma aula que também é intensa, que é patologia, já que o nosso professor ama patologia e ele explica muito bem, só que fica cansativo, né, ter essas 2 aulas assim seguidas, mas tudo bem. Pelo menos cheguei em casa mais cedo, e aí eu cheguei, jantei e capotei. Eu dormi, era 8h30. Eu já estava dormindo, pra vocês terem uma noção. Eu tava muito cansada, tava sentindo muita dor de cabeça também. Hoje eu acordei, já tomei um remédio pra dor de cabeça. Eu me arrumei e saí correndo, porque... Saí correndo não, deu tempo de fazer tudo, na verdade. Eu me arrumei com calma, fiz meu café da manhã. Eu coloquei até a mesinha ali, porque eu tomei café ali e já levei a minha Bíblia depois pra poder ler. E aí, eu fui pra aula às 7 horas da manhã, né? A gente teve fármaco. Depois, tudo que aconteceu, né? Fui pra academia e tô aqui agora. Agora, eu vou dar algumas organizadas nos meus materiais de ontem à noite, né? Que eu não terminei de arrumar. E na aula que eu tive hoje mais cedo, depois eu acho que eu já vou fazer almoço, porque eu tô com fome já. E depois eu vou dar uma descansadinha pra poder estudar. Porque, como eu falei, eu acordei com dor de cabeça e cheguei da academia ainda com dor de cabeça também. Ah, inclusive eu assisti um podcast, ouvi um podcast do Ciência Suja, que eu tô amando. E ele tava falando, qual que era o nome? Eu acho que era República das Cesáreas, ou República das Cesarianas, alguma coisa assim. Maravilhoso, sensacional, assim, absurdo de bom, muito bom. Ele é pra todo mundo mesmo. É uma utilidade pública, simplesmente ouçam. E eu falei pra vocês que eu tava bem nessa vibe de desapodrecer o meu cérebro. Por quê? Esse termo, apodrecendo seu cérebro, ele é muito antigo. Em 2024, a Universidade de Oxford fez uma matéria sobre isso, falando sobre o termo brain rot, que é apodrecendo seu cérebro, ou cérebro apodrecido, enfim. E eles escolheram essa palavra como a palavra do ano de 2024. Por quê? Porque com o surgimento das redes sociais, a gente passa cada vez mais tempo passando sem parar por conteúdos rasos e conteúdos muito rápidos. Se você ainda não conhece, existe um negócio chamado neuroplasticidade. Pensa assim, é como se o seu cérebro fosse uma massa. E essa massa, a partir do momento que você vai aprendendo coisas novas, vai batendo, vai mudando, ok? Então a gente pensa em neuro, cérebro, tudo relacionado ao cérebro. Plasticidade, a gente pensa em algo maleável. Então é como se todas as conexões do seu cérebro fossem maleáveis. E quanto mais você vai aprendendo coisas, mais vai criando conexões. E se você faz conexões só rasas, o seu cérebro vai ficar condicionado a esse tipo de conteúdo raso, conteúdo rápido. Agora, se você faz conexões mais complexas, consumindo conteúdo de verdade, aí ele vai formando conexões mais complexas também, e você vai se tornando uma pessoa
melhor. Isso é bom tanto para sua sanidade mental, quanto também para sua evolução, para o seu amadurecimento, para o seu conhecimento. A gente sabe que conhecimento é vida, é a única coisa que não podem tirar da gente. Então, eu comecei aí esse projetinho, já faz um tempo já, de diminuir, né, o uso das redes sociais. Eu trabalho com isso, mas assim, dá pra diminuir, a gente sabe que dá. Como eu falei pra vocês em outro vídeo, tem vezes que a gente tá à toa e fica lá, consumindo vídeo sem parar, achando que vai descansar, mas na verdade nosso cérebro nunca descansa. Então, eu decidi colocar mais momentos de silêncio e, ao invés de ficar escutando coisas sem parar ou fazendo coisas durante o treino, que eu fazia muito, eu coloco um podcast pra eu escutar. Porque algum podcast que eu gosto, de algum assunto que eu gosto. E agora eu tô estudando na faculdade sobre ginecologia, obstetrícia, sobre todo esse mundo, pediatria, tudo relacionado a isso. Então, eu assisti tanto República das Cesarianas, quanto a Revolução Materna, Revolução Pediátrica, alguma coisa relacionada a crianças, eu não lembro exatamente, que falava sobre o consumo de fórmula, né, para bebês e colar de âmbar e tudo isso relacionado às criancinhas, né. Eu ouvi esses 2 episódios desse podcast e foi maravilhoso. É um dos podcasts assim que eu mais estou utilizando ultimamente para poder desapodrecer o meu cérebro. E quando eu não tô escutando alguma coisa sem parar, ou consumindo conteúdo, eu simplesmente fico em silêncio. Que a gente tem desaprendido cada dia mais a ficar em silêncio com o nosso próprio cérebro. Então, e com os nossos próprios pensamentos. Então, eu tô colocando isso mais na nossa rotina. Na minha rotina. E uma dessas coisas também foi tomar café da manhã em silêncio e ler a minha Bíblia em silêncio ali na minha cama mesmo, sabe? Só pra eu ter um momento de paz, sabe? Dentro da minha cabeça. E é isso. Agora eu vou fazer o meu almoço. E depois eu vou descansar, que eu tô muito cansada. Muito bem. Agora você volta aqui. Eu tô bem afiada. Hoje é dia 15/8, agora são 12h48, sexta-feira. Hoje é feriado municipal, então não tivemos aulas. E hoje eu acordei um pouco mais tarde, porque ontem eu mostrei pra vocês no takezinho do vídeo que eu e meu namorado fomos fazer um curso de injetáveis. E foi muito legal. Só que a gente chegou tarde em casa, era tipo 9h40 quando a gente chegou. Então, acaba que quando eu passo do meu horário de dormir, eu sempre fico um pouco mais acordada. Acabou que eu demorei pra dormir depois. E hoje eu acordei, era 7h30, se eu não me engano. Sim, tomei café, depois vim pra cá organizar o meu material pra poder estudar, das aulas que eu tive ontem. E eu fiz o meu devocional. Eu já estou em 1 Samuel, amanhã eu vou ler o capítulo 15, hoje eu li o capítulo 14. Gente, eu acho que eu tô ficando mais confiante na hora de fazer os meus decoraçõezinhos, olha que fofo. Eu já falei pra vocês que eu não gosto de deixar espaço em branco quando eu tô fazendo devocional. Então eu sempre coloco uma frase, aqui eu coloquei um adesivo, e aqui, eu não sei se dá pra ver direito. É sempre algum textinho relacionado à Bíblia mesmo. Ontem à tarde eu não tive aula também, por alguns motivos relacionados ao professor, pessoais dele. Então, eu passei a tarde estudando antibióticos, meu quadrinho tá até ali. E agora eu vou terminar esse conteúdo, porque eu já estudei a primeira aula, agora falta a aula 2. Mas é isso, eu acho que eu vou terminar esse vlog de hoje e vamos aí que hoje a gente tem que estudar.